Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia. Estamos Fernanda aqui. aqui, como é que... Estamos ao vivo já, né? Tudo ouvindo. Tá bom o som? Tá legal? Tá ótimo. Muito bem, muito bem. Aí estamos fazendo aqui o início da nossa live pré-evento da Cevai. E estamos aqui, né, aproveitando a oportunidade para divulgar um pouquinho o nosso trabalho, nossos livros. Nossos livros, até parece, né? No meu caso é só um livro. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui muito feliz por poder participar do evento, poder participar dessa iniciativa muito legal que estão fazendo aí para a gente poder divulgar nosso trabalho, poder ter um pouquinho mais de contato com os leitores. E como você vê essa oportunidade, Fernanda? Olha, a princípio eu achei muito... Vamos dizer, eu fiquei um pouco nervosa, né? Por tudo que a gente fica com aquela expectativa. Ai, meu Deus, euzinha, pequenininha, no meio de tanta gente famoso. Dá uma certa aflição, né? Eu tenho um pouquinho menos aí em prática, mas ainda estou caminhando a passos de bebê. E eu fiquei um pouco apreensiva se eu conseguiria participar de um evento da magnitude que está, né? Somos mais o quê? Mais de 80 autores? Então, assim, é uma união grande. É algo gigantesco e inédito. Pois é, desse ano eu tive a oportunidade de publicar meu primeiro livro e entrei para esse mundo de escritores independentes, realmente escritores independentes, porque tudo que eu fiz do meu livro foi iniciativa minha. Tive profissionais que me ajudaram na publicação, a diagramar o livro, a montar a capa. Eu contratei gente para fazer as coisas por mim, mas na verdade, assim, investimento total meu. E uma coisa interessante que aconteceu antes de eu tenho contato com alguns leitores, as pessoas dão feedback sobre o meu livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro de poesia, enfim, posso falar um pouco dessa trajetória depois, e vou ter a chance no evento também. Mas é engraçado porque eu achei que eu teria um contato maior com os leitores, e na verdade, o contato maior meu hoje está sendo com os escritores parceiros. Né? Eu entrei para um novo mundo também de escritores, de colegas, escritores independentes, e surgiu o convite para esse evento. Né? Eu fiquei muito feliz em poder participar. É uma iniciativa bastante interessante, porque num país como o nosso, que as pessoas leem pouco, em geral leem pouco, a gente tem a oportunidade de ver que tem gente criando projetos e assumindo iniciativas para divulgar escritores, né? Escritores que não são famosos, de alguma forma. Até há escritores famosos participando do evento, mas eu, como escritor, posso dizer por mim só, mas assim, estou no início da carreira. Né? Se não fosse um evento como esse, eu não conseguiria ter um pouco de projeção para atingir leitores de outros lugares e contato com outros escritores. E você, deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é vir com poesias? Um livro de poesias que é uma coisa assim que, de certo modo, acho que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo eu acho, né, particularmente, é um pouquinho meio que deixado de lado. A gente vê mais um foco em outros, pelo menos no nível nacional. E eu vi que você vem bombando, né? Eu li uma das suas poesias e fiquei encantada. Convido até as loucas a lerem também. Eu fiquei super encantada. Achei que você tem uma intensidade muito gostosa no poema. E eu queria saber como é escrever, como é participar, assim. Então, foi uma coisa curiosa, porque eu sou professor de literatura também, de português, e sou especialista em literatura. E minha trajetória eu me especializei em narrativa. Né? Eu tenho mestrado em teoria e crítica da narrativa, sempre me especializei nisso. Mas quando eu comecei a ver que eu estava escrevendo de forma literária, quando eu comecei a ver que eu estava escrevendo literatura para ser lido, para publicar em livro, era poema. E foi acontecendo, foi surgindo. Eu tive, né, a minha esposa é uma parceira muito importante nessa minha trajetória, porque a primeira pessoa para quem eu mostrei alguns poemas, e não era do livro todo, eram alguns que eu tinha um canto aqui e ali, coisa guardada, coisa até antiga que estava em caderno, velho. Juntei, quando ela olhou, ela disse, olha, você tem material para transformar em livro. Né? E aí eu gostei da ideia, fui escrevendo mais, mostrando mais, fazendo mais, e no fim saiu um livro, né? Assim, saiu um livro, isso foi uma coisa que, assim, quase como, assim, é um filho que saiu, assim, né? É uma coisa que foi natural, não significa que não deu trabalho, que foi uma coisa... As pessoas têm uma ideia da poesia como se fosse algo de pura inspiração, que você acorda de manhã e, tive uma ideia, você tá lá e faz um poema completamente de inspiração. E nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. Né? Você escrever poesia
muitas vezes você tem que ter a técnica e a arquitetura de um texto e planejar e montar a sua estratégia, né? O poeta se preocupa com sonoridade, se preocupa com vocabulário, se preocupa com a mensagem que ele quer passar. Então, assim, foi uma coisa natural, na verdade. Eu descobri que eu escrevia poesia por um acaso, assim, né? Eu gosto muito de literatura, tenho contato com todos os tipos de texto, gosto bastante, mas a poesia foi o que eu comecei a fazer naturalmente. Quando eu vi, eu tinha um livro de poesia, aí eu fui atrás de transformar em livro, né? Mas e você? Eu vejo que você escreve narrativa, né, Fernando? Eu tenho um foco, adoro drama, né? Eu comecei escrevendo, tem já um diferencial. Eu comecei escrevendo mais para botar para fora o que eu sentia. Eu fui abusada quando eu era criança e ficava tendo crise de terror noturno. E numa dessas crises, eu lembrei que o psicólogo disse que eu deveria botar no papel. E aí foi bem interessante, porque eu botei no papel, mostrei para o meu esposo, numa maneira de mostrar para ele o que eu sentia, e aí ele disse, por que não transforma num livro? E aí surgiu Aprisionar no Passado, e eu fui pesquisar, fui estudar sobre o que há de comum nas vítimas, e aí depois, quando eu comecei a ver o retorno dos leitores, foi que aí eu tomei a iniciativa de levar a escrita a sério. Aí eu fui estudar, fui pesquisar, e hoje eu escrevo livros com dramas também, mas não mais ligadas a mim. Claro. Separando a Fernanda. Mas foi interessante. A sua criação dramática tomou vida própria, né? Eu usei toda a minha carreira, que o pessoal sempre fala, Fernanda, muito tensa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sentir. Tudo, eu sinto muito. Eu gosto de amar demais, chorar demais, rir demais, eu gosto de tudo muito. E aí eu aproveitei essa minha intensidade para passar para os livros. Né? Eu acho que é um pouco como a poesia, eu acho também, né? Você também usa um pouco dos seus sentimentos, uma maneira de se expressar, né? Eu acho que assim, e é interessante o seu depoimento, porque a sua criação narrativa, a criação das suas histórias dramáticas, elas começaram lá atrás, a sementinha foi uma experiência pessoal, né? E a gente muitas vezes acaba colocando experiência pessoal, né? Com os poemas é interessante, porque muita gente me pergunta, nossa, mas você viveu isso? Nossa, mas você viveu aquilo? Alguns poemas realmente eu escrevi vivenciando alguma experiência. Por exemplo, eu tenho poemas que se passam em outras cidades, em outros lugares. A parte dos meus poemas tem a ver um pouco com literatura de viagens de forma lírica, de forma poetizada. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer outros países, e às vezes em algum outro país lá eu tive alguma inspiração e comecei a colocar no papel a minha experiência na viagem e voltando, trabalhei em cima disso e saiu um poema, né? Lugares que eu gosto, eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui para Nova York com a minha família e a gente passou um tempo bom por lá, de férias, viagem turística, a passeio e, enfim, o nosso contato foi tão positivo com a cidade, a gente criou raízes lá de alguma forma e isso, existe um poema, tem um poema dedicado à cidade de Nova York que acho que é um dos poemas mais meus que eu mais gosto. É complicado falar meu poema que eu mais gosto. Eu não gosto muito de falar sobre os meus poemas. Mas a ideia do evento, a ideia da nossa live é um pouco falar sobre o nosso trabalho. Então eu aproveito a oportunidade, né? Então, assim, a experiência pessoal, ela serve de impulso para você começar. São várias fases que o escritor passa, né? Eu acho que a fase inicial, que é a experiência pessoal, que vai tomando forma de literatura, em versos ou em narrativas, em contos, um personagem que você inventa baseado em sentimentos que você tem. Acho que o momento para frente, que muito escritor talvez pare aí e não vire escritor, é quando você mostra o seu texto para alguém, né? Eu acho que esse momento é quebrar um paradigma, porque eu sempre gostei de escrever desde criança. E acho que eu quebrei esse paradigma quando eu comecei a mostrar meus textos e ter um retorno, assim, quebrei essa vergonha de, né, o que vão achar, né? Enfim, lê quem quer. Para quem foi a primeira pessoa que você mostrou? Você lembra? Olha, minha esposa que me ajudou com tudo isso, né? Todos os poemas. Parceira da vez. Todos os. Cobaia, coitada. Ela tá assistindo a gente, eu acho. Todos os poemas do livro já passaram pelo filtro dela. Não quero interferir de forma alguma, pelo contrário. Pelo contrário, ele me incentivou bastante e eu tive gente que me ajudou também. Eu tive um professor muito importante na minha carreira, desde criança, que foi um professor de literatura muito importante, o professor Carneiro, que me deu aula no ensino médio e hoje é um grande amigo. Ele também foi lendo o que eu fui produzindo e foi dando palpite. A gente marcou vários almoços
ao longo do ano passado e foi sentando e olhando, até o livro ficar pronto, né? Então, assim, tudo isso ajudou a gente a chegar num livro final. Isso me inspirou para... As pessoas me perguntam, tá escrevendo outro? Vai ter outro tal? Não sei, eu continuo escrevendo, né? Mas eu vi que você tem sequências, né? Você tem vários livros já, assim, você tem uma carreira um pouco mais, né, um pouco mais extensa que a minha. Eu tenho. Olha, eu tô no ramo literário acho que uns 6 anos. Agora, levando a sério mesmo, ainda não. Eu gosto de escrever por amor. Então, assim, eu digo, as pessoas às vezes perguntam, Fernanda, sua inspiração? Eu digo, gente, varia muito. Às vezes eu tô lavando o banheiro e vem uma inspiração de alguma coisa. Ou algo acontece comigo. Ou às vezes acontece como o meu recente, que eu sinto como fosse uma pessoa sentando do meu lado e contando sua história. Quando o me levou tudo mesmo, eu tava na praia, olhando meus filhos, brincando, meu esposo no fundo do mar, e a sensação que eu tive foi que a Jaque veio, sentou do meu lado e disse, vou contar. E a história dela era triste, eu chorava escrevendo. E inspiração é um pouco isso, né? A gente começa moldando, porque assim, o meu ramo, como eu sou muito mais pro dramático e pro humor, eu começo me moldando, eu quero personagem assim, mas ele vai criar personalidade dentro da minha mente é algo muito louco. Porque, por exemplo, eu começo a escrever, eu não falaria assim, não. Eu acho que eu jamais agiria assim. Então, é um processo meio de loucura. Coitado dos parceiros, que o meu marido também sofre horrores comigo. Toda hora pergunta, amor, você como homem, você agiria como se alguém fizesse isso? Não sei o quê. Porque eu tento mostrar a visão tanto masculina quanto do feminina. Porque a maioria dos livros, eles predominam passar pela visão de um personagem só. E eu acho que eu tento fazer como uma novela. Foca naquele personagem, na intensidade, no momento da cena principal, eu foco tal personagem, foco tal personagem. Então, meu livro, ele tem várias visões de vários personagens. Ele vai sequenciando, mas ele vai mudando a visão e você começa a sentir os sentimentos dos personagens. E aí é incrível. É um processo louco. Eu acho que o escritor tem um pouco de loucura dentro dele. Eu já escrevi poesia também. Eu tenho até um livro lá no Wattpad, embora eu acho que tá uma desgraça. Porque eu acho que os poemas assim, escritos pelos outros, eu notei o seu poema, eu consegui sentir, mas sem ver você. Eu senti o poema. E os meus eu acho que são todos meus. Não consigo fazer a divisão, a separação entre Fernanda e o poema em si. E é engraçado essa loucura, né? Essa dinâmica de nós escritores. Mas eu vou lhe perguntar, você já tem material? Já pretende fazer outro livro? Você está ainda naquele... Como é que está? Eu tenho material, eu continuo escrevendo poesia, né? É lógico, assim, não comecei a juntar para ver o que eu tenho. Chega uma hora que a gente junta e aí escreve mais um pouco e tem um livro. Foi assim que surgiu o primeiro. Eu tenho um pouco de poesia escrita. Estou tentando me desafiar a escrever conto, talvez, porque depois que eu comecei a me envolver com outros escritores, eu surgi de várias propostas de coletâneas, de várias propostas de participar em, por exemplo, né? não necessariamente concurso, mas participar em coletânea, participar, por exemplo, né, em blog. Eu tenho vontade de escrever conto e tenho bastante ideia. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de série, gosto muito de filme. Eu me envolvo muito com os personagens. Então, acho que seria uma experiência interessante para mim, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também família, o trabalho que puxa bastante a nossa energia, de uma forma boa, inclusive, claro. Mas, então, assim, não saiu ainda... Não deu aquela fagulha para começar a pôr no papel. Eu confesso que não. Mas para o segundo livro de poema, eu só não estou me organizando porque eu quero dar um tempo, investir bastante carinho nesse livro que eu fiz, que foi, na verdade, um sonho realizado de muito tempo. E antes, talvez... Quando foi o lançamento? Foi em maio. Dele? Em maio desse ano. Recente mesmo, né? Recente. O livro é de 2019, assim, 2018, 2019 e 2020 eu lancei, assim, né? Até ia esperar passar essa questão de pandemia e tal. Quando vi como ia começar a prolongar muito, porque eu ia lançar o livro na época do carnaval, um pouco depois e tal, começou a surgir esse negócio todo, eu falei, espera, né? Só que aí foi maior do que eu esperava. Eu falei, então deixa, vou lançar o livro digital, o livro físico tá pronto para ir para a editora, eu vou lançar o físico também, então eu vou me divertir com esse livro um pouco ainda, porque é como um filho que chegou e tá no colo ainda. Né? Olha, o ruim é deixar ele ir pro mundo, viu? Quando a gente bota o filho pro mundo, a gente fica com aquela sensação, medinho, dá um medinho do que vão achar. E aí a gente começa a ver esse retorno positivo.
Eu geralmente costumo dizer ao pessoal que me pergunta, Fernanda, dá uma dica para o novo escritor. Eu digo, olha, escreva o que você gosta, que você leria, porque público, ele vai ter o seu público. Você não pode querer o público de A, B e C. Você tem que conquistar o seu, né? O mesmo leitor que é meu, ele é seu de poesia, ele é de thriller, ele é de uma suspense, ele lê de tudo, mas ele tem os queridinhos dele. Então a gente tem que aprender a ter essa visão. Mas me diga, e o gênero? Você disse assim, eu tenho até vontade de escrever um conto, mas qual seria o gênero seu? Gênero, você diz a temática, por exemplo, a temática? A temática, sim. Então, das suas ideias aí. Eu tenho inspiração e ideias para vários temas diferentes. Eu acho que eu penso que a temática que eu falaria mais é um pouco a ver com o que eu tenho feito nos meus poemas, né? É a vida na cidade, a vida no dia de hoje. Eu gosto de narrativa que é um pouco mais introspectiva. Gosto muito, muito do tema da memória e da infância. Né? A minha pesquisa de mestrado foi em cima disso, memória e infância. Então eu acho que eu partiria para essa linha. Minha poesia, de alguma forma, lembra isso um pouco, alguns poemas. É um pouco um traço pessoal, assim. Menina, deixa eu tomar a live, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero perguntar uma coisa para você. Pergunta. E você se relaciona com seus leitores? Você tem feedback? Você tem um retorno dos seus leitores? Você que tem mais livros publicados do que eu. Eu tenho um grupo chamado Fernanda Loucas, que já são as minhas leitoras, que eu denominei como Fernanda Loucas, que é bem divertido, porque assim, a princípio a gente fica... Eu comecei publicando no WhatsApp. Na verdade, quem publicou foi minha esposa. Plataforma legal, vamos ver, vamos publicar e tal. E aí eu comecei a ter aquele retorno. E muitas vieram de lá e outros me conheceram ao longo da jornada. Né? E assim, a partir do momento que eu publiquei o primeiro capítulo até hoje, demorou uma estrada grande. E hoje eu tenho tanto um público legal que me apoia, que, assim, leem, eu posso chamar e perguntar, olha, o que você acha dessa cena e tudo mais. Então, as minhas betas também, como eu tenho aquelas que são loucas desvairadas, que me chamam de mames. Que aí já virou mais do que família. Né? Eu acho bacana isso. Eu adoro esse contato com o público. As minhas leitoras Fernanda Loucas, para mim, são filhotas. Eu tenho o maior cuidado, brigo, às vezes, puxo a orelha. Elas, para mim, são bem bacanas. E para você, como é esse contato? Eu só publiquei um livro, mas a recepção foi bastante interessante, porque por ser um livro de poema, as pessoas me mandam áudio com poema declamado. Isso é uma coisa super legal. Super legal. Né? Inclusive, eu tô montando vídeos no meu canal do YouTube com poemas lidos por colegas que têm vozes bonitas, vamos dizer. Então, assim, o primeiro retorno que eu tenho é esse. As pessoas usam meus poemas para ler, para mostrar para o outro, para mandar para alguém. Então, uma forma que eu divulgo meu livro, muitas vezes, é colocando na minha página um dos poemas ou uma estrofe. Porque a poesia tem esse lado brilhante, né? Tem esse lado de acender uma chama com um trecho pequeno, né? É diferente, você não vai jogar um romance na mesa e todo mundo... Um poema você consegue fazer isso, né? Então, tem tido bastante receptividade nesse sentido, né? Me surpreendo pessoas com quem eu não tinha, inclusive, muito contato, que eu não achei que reparassem no meu trabalho. Pô, comprei seu livro, que legal, parabéns, escreve outro. Então, assim, me aproximei de bastante gente, conheci pessoas queridas, né, fazendo isso, sabe? E eu falo para muitas pessoas, por enquanto, né, eu não vivo de escritura, eu sou professor, tenho assim, uma carreira grande de professor, dou muitas aulas, eu tenho muito a agradecer pela minha carreira e invisto muito nela, bastante, é a minha principal atividade hoje. Né, a minha carreira de escritor, hoje ainda posso dizer que é o meu hobby. Né, eu faço a minha carreira de escritor hoje eu exerço no meu tempo livre, no tempo que eu poderia estar praticando esporte ou estar com a família, eu também uso esse tempo para cuidar da minha carreira de escritor. Que eu gosto muito de livros, desde criança, e achei um caminho que me fez muito bem. Né? Então, por enquanto, é assim que eu posso dizer sobre a minha carreira de escritor, e essa relação que eu tenho um pouco com o público, né? O carinho com a poesia. Os seus alunos também leem? Você já teve algum aluno seu de pegar e já tive aluno que comprou meu livro, já aconteceu de ex-aluno meu, que eu não via há muitos anos, me procurou, professor, comprei seu livro, olha que legal. Então, assim, por isso que eu passo a entender de dentro agora que as pessoas falam que você zerou a vida, né? Tem filho, plantou árvore, escreveu um livro, né? Porque depois você escreve o livro,
você passa a estar num universo, assim, é diferente. Você realmente criou uma raiz de, tá lá, eu vou embora um dia, ele vai ficar para sempre. Pro filho dele, vai ficar aqui. Isso é uma coisa, é um sentimento que não tem preço. Talvez só perca pro sentimento de você ter o seu próprio filho, né? Assim, que também é muito especial e não pode ser superado por nada, mas eu acho que se aproxima um pouco dessa sensação, né? E... Você já buscou ver se tem leitores de outros países então, no Amazon? já aconteceu. Na minha primeira leva de livros na pré-estreia do meu livro, quando eu lancei em maio, eu vendi 3 livros nos Estados Unidos e um livro na Alemanha. Eu fiquei muito feliz, porque eu coloquei o livro em todas as lojas, né? Da Amazon. Inclusive a Amazon faz um trabalho fenomenal, né? A gente tem que falar, a gente está elogiando esse evento que a gente vai participar, que é uma iniciativa excelente de dar espaço para os escritores independentes. A Amazon, na história do planeta, a primeira editora que surge, que te dá espaço para publicar um livro, né? Te paga uma porcentagem bem alta do valor do livro, que é um valor inédito. Não existe um lugar que pague 70% para o autor do livro em troca de exclusividade. Na verdade, a maioria cobra exclusividade e paga 25, 30, né? E, enfim, para mim, como eu falo, para mim não é pelo dinheiro hoje, porque é muito pequena a quantia, assim, vou dizer, né? Que eu sou um escritor que estou começando. Para mim, o financeiro agora não importa, mas o respeito importa, né? O respeito incentiva, né? O respeito é interessante. E fiz questão de colocar meu livro na Amazon por esse motivo e não pretendo mudar por enquanto. E você? Eu acho bacana esse negócio da Amazon, porque ele faz uma ponte muito legal pra gente que está começando, né? Porque é muito complicado. Eu acho que o Brasil, ele peca muito porque a gente não valoriza tanto a nossa cultura. Você vê, a gente tem novelas que são exportadas para fora, então se a gente tem uma novela bacana, é porque a gente não tem livros bacanas. Mas ainda há um certo preconceito pela literatura nacional, que eu noto muito isso. E a gente não atinge só o público brasileiro, né? A gente livro mundial. Gente, eu fiquei, na época, quando eu ficava olhando no Wattpad, que liam outras pessoas de outros países. Eu ficava encantada, mas eu acho assim, quem participar de graça, né? Tudo mais, quando for para a Amazon. Mas não, tem brasileiros lá fora e tem pessoas que estudam mesmo. Tem uma leitora mesmo que ela disse, eu aprendi português e eu leio livros da sua nacionalidade porque eu gosto. E ela ficou encantada. E eu fiquei rindo, porque eu achava assim, não, pensei que era só brasileiro que estava lá, e não é. E é bacana esse negócio, né? Porque é uma ponte, é uma ligação que a gente não tem dimensão quando a gente publica. A gente não tem dimensão de onde vai parar os nossos livros. Legal. E o Fernando, e a Amazon faz esse trabalho. Fala uma coisa pra gente, aproveitando a oportunidade, os seus livros principais estão no Kindle, estão na Amazon. Então, eu não publiquei nenhum físico, porque o meu primeiro livro, ele tem 707 páginas. Meu Deus! Então, é uma história. Então, quando eu publiquei ele, primeiro eu não tinha noção de como era, né? Então, eu escrevi por amor, eu faço como você escreva por amor. Eu ainda uso o livro, a escrita, como um hobby, né? Então, não foco ainda em ganhar dinheiro com ela. Claro que a gente quer, um sonho da gente ter reconhecimento, tanto financeiro quanto reconhecimento do público. Mas, quando eu botei no primeiro, eu recebi propostas de ter publicado, só que dividido. E aí eu tinha aquela coisa, não vou dividir meu livro, porque quem leu primeira vez vai se sentir enganado. Então eu segurei. Aí as continuações... A gente não quer dar essa cara de comercial, né, pra coisa, né? Business, né? Não é negócio, né? Eu tenho isso, eu tenho essa preocupaçãozinha. E aí eu pensei, não, vou deixar arquivado. Hoje, quando a mamãe levou tudo, eu fiz tentando enxugar ele para poder sair em físico. Aí esse eu pretendo lançar. Ia lançar agora na Bienal, infelizmente com a pandemia. Aí eu adiei, só fiz lançar ele na Amazon. Mas, e aí a gente vai, que é assim, engraçado, a gente demora um século para escrever, né? E o leitor ele lê em 1 ou 2 dias e diz, quero mais! E não mas é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa. Você tem um leitor que lê o seu livro, ainda mais esse livro gigante que você escreveu, e pede mais, é uma coisa de privilégio, né?
Ah, é. Porque assim, quando eu escrevi Aprisionado ao Passado, eu escrevi visando uma vida de uma pessoa que passasse pelo abuso. Então, ela trabalha, ela tem um pessoal do trabalho dela, ela então, tem problemas no trabalho, tem problema familiar. Eu escrevi como se fosse uma novela mesmo, mostrando vários núcleos. O meu intuito era de mostrar que as pessoas que lessem dissessem, não, poxa, uma pessoa que sofre abuso de uma hora para outra não fica curada, né? Porque se tem essa muita visão, muitos livros publicam que você sofre abuso e aí conhece o amor da sua vida e fica curada. E não é assim. Eu quis mostrar todo um processo de procurar psicólogo, de como é aceitar a parte que a vítima pensa que ela é cúmplice, que ela é de algum modo culpada. Então tudo isso eu fui escrevendo e aí se tornou muito grande. Então eu preferi deixar ele só na plataforma online mesmo, como e-book, e futuramente pensar, quando eu tiver... Ou se não, venda para fazer um seriado. Legal, mas vamos aproveitar que a gente está aqui, tem um público assistindo a gente, tal, a gente vai publicar o vídeo depois também. Indica um livro seu aqui, ó, tô aqui no Kindle, já encontrei você aqui. Fala pra gente um livro aí. Se você falar, compra um livro, por onde eu começo? Fala um livro aí pra gente comprar um livro seu, pelo amor de Deus. Aprisionado ao Passado. Com certeza eu indicaria Aprisionado ao Passado, porque eu acho que você se reconhece em algum personagem, porque ele mostra muito isso. Assim, pessoas do cotidiano, com defeitos, com qualidades. Né? Aprisionado ao Passado para mim sempre foi o meu queridinho. Tá aqui, e você, me diga aquele poema, esse mesmo. Muito meu bom, bebê. Aí eu chorei tanto quando foi publicado ele, que dá a sensação de que, ai meu Deus, né? Parabéns, legal, muito bem. E você? Eu ainda estou no começo, do que eu tenho para indicar, não é? O pessoal que acompanha minha rede social sabe o que eu tenho para indicar. É o Muritinta, né? Que é o meu livro de poesia. Tá aqui. Opa, ele andou aqui. Tá aqui. Né? Foi linda a capa, viu? Obrigado. Um trabalho excelente da Karen, diagramadora, colega que me ajuda aí com essa parte técnica, porque afinal até exige muito tempo, né, que a gente tem que aprender, mexer. O escritor independente faz de tudo, né? Cobra escanteio, vai cabecear e pinta o campo, assim, para jogar. É tudo, né? Mas eu, graças a Deus, tenho condição de investir um pouquinho e pude né, arrumar uma parceira boa. Oi? Qual a pior parte que você acha na questão disso? Porque assim, tem gente que reclama da revisão, outros reclamam da sinopse, cada um da escolha da capa, da divulgação. Qual é assim, o que pega para você que você diz, poxa, isso daí é a pior parte? O mais difícil, sinceramente, eu acho assim, é fazer o livro chegar no leitor. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque, assim, a gente está começando do zero, né? Assim, a gente divulga para as pessoas, Instagram, YouTube, a gente fala assim. A nossa ideia, na verdade, foi o que eu falei. Quando eu publiquei o livro, eu queria que as pessoas lessem o meu livro. Então, acho que o mais difícil é chegar no leitor. A preparação do livro, quando pegou para mim a diagramação, para deixar ele prontinho, foi bem trabalhoso. Aí eu contratei alguém para me ajudar. Então, talvez esse seja um passo também que eu abri mão de aprender, assim, né? E achei que valeu a pena. Valeu muito a pena porque ficou qualidade profissional. Meu medo era ficar parecendo amador. O cara fez lá e meteu no computador, ajeitou e rodou, sabe? Eu queria parecer um pouquinho mais que isso, sabe? Então, valeu o investimento. Não só porque eu não queria, não é que eu não queria aprender a fazer. Até aprendi, mas não ficava com a cara profissional. Porque eu não sou disso, né? Não é isso que eu faço. Você é perfeccionista? É difícil falar sobre mim assim, não sei, acho que sou, talvez eu seja. Eu sou escritor de poesia, acho que eu sou um pouco, sim, né? Mas tinha que ser perfeito, tinha que ser, assim, perfeito eu digo, tinha que sair redondinho, né? É um livro nosso que vai ficar, né? Eu acho que você deve olhar assim para os seus livros também, né? Eu, Aprisionado ao Passado, eu pretendo, já falei, para fechar uma outra revisão, porque como eu era muito iniciante, a revisão foi feita por uma pessoa, já não foi do jeito que eu queria, já peguei algumas falhinhas, já quando me levou tudo, o que eu lancei recentemente, eu fiz questão de participar de todas as etapas. De diagramação, escolha de capa, por causa disso. Porque a gente vai pegando aquele gostinho e vai aprendendo, e vendo o que tem que aprender. Eu não tinha muito como investir. Fui investindo, fui vendendo, aí pego e vou fazendo investimento, porque eu lido muito também por amor e vou levando assim, por enquanto.
Quem sabe um dia eu sento e digo, não, vai ser profissional e vou levar e viver da escrita. Mas enquanto eu não vivo, aí eu vou levando assim. Mas eu notei o capricho no seu livro. Eu fiquei encantada, não vou mentir. Eu fiz até a propagandazinha ontem. Eu disse, ai, que coisa linda, eu me apaixonei. Obrigado. Realmente foi feito com muito carinho e eu tive gente muito boa que me ajudou. Eu contratei uma pessoa também conhecida aqui da cidade, que eu já conhecia, para ser minha ilustradora. Ela era ex-aluna da minha esposa. Então a gente contratou uma ilustradora para ilustrar os poemas. Eu contratei a minha capista e diagramadora, que é a Karen. Não conheço ela pessoalmente, a gente só trata pela internet, enfim, mas foi uma parceria super legal, né? Interessante para ela e para mim, porque também estava procurando um trabalho. Enfim, é um conjunto de coisas aí, de gente que me ajudou. E no fim saiu muito bem, que foi feito com calma também, nada nas pressas. Levei 2 anos para deixar prontinho, por isso que eu não penso no próximo ainda. Penso assim, a hora que eu estou escrevendo, só. Depois eu vejo como é que vai ser depois, né? Mas foi um prazer falar com você aqui hoje. Eu acho que a gente queria aproveitar o espaço para agradecer a organização da Cevai, desse evento para autores independentes. Né? Vamos começar dia 29 de agosto com as lives e já está rolando aí não é, o Spotify, bastante coisa acontecendo aí com escritores. Sua expectativa? Palavras finais. Minha expectativa são 2 principais, assim, é conversar com outros escritores e aprender um pouco mais de como é a vida de escritor sendo escritor, né, assim, e também poder contar um pouco do meu livro, né, porque como eu falei para você lá no começo, tá sendo muito legal conhecer outros escritores e ver que essas pessoas também estão interessadas no meu trabalho, como os leitores. Em princípio está sendo assim, estou tendo muita atenção de escritores, colegas, parceiros. Então isso a gente esquece que escritor é leitor também, né? Eu não sei você, porque eu sou uma leitora voraz. Eu leio um livro de 300 páginas por dia, se eu tiver de bom humor, dá até 400. Então, assim, eu estou tão acostumada a ler, a gente às vezes perde isso, né? Eu lembro que eu fiquei encantada a primeira vez que peguei uma escritora famosa para mim, pelo menos, e ela leu o meu trabalho, e eu fiquei, você leu? Euzinha, né? Dá aquele certo impacto. Principalmente quando era iniciante. Acho que para você também deve dar um pouco, né? Porque fica... E não tem aquela dimensão ainda qual é o público da gente, né? A gente vai e aí vai vendo que não é só leitor, que escritor também é público nosso, que é legal essa parceria, essa união, que às vezes não é só... Eu acho engraçado. O pessoal diz assim, porque o leitor de Beltrano não é leitor, ele lê de tudo, ele é teu fã, ele é fã de fulano, ele gosta de poesia, ele gosta de drama, então ele vai salteando, e eu acho que essa ela vai ser legal por causa disso, porque ela está englobando tudo, né? Ela não direcionou, eu vou para o público tal, eu vou para o gênero tal. Não, ela fez uma união bem legal. Eu vi de fantasia, drama, hot, poesias. Eu fui e tá atraindo os leitores, porque também uma divulgação vai ter bastante promoção, vai ter bastante livro para o pessoal levar para casa de alguma forma. Pode. Uma dica que eu dou, gente, vão lá, se inscreve no site. Para ficar, já vão receber no e-mail. Tá? Vai ter promoção, vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana. Eu convido vocês. Não devem perder, vai ser uma Bienal lá. Reforçado então o convite e a gente agradece a organização da Cevai por divulgar também o nosso trabalho, pela oportunidade e principalmente agradeço aí, Fernanda, a você hoje pela parceria aí nessa live. Obrigada a você também. Foi a minha primeira live. Legal. A gente vai divulgar os vídeos nos canais nossos aí ao longo da semana e a gente queria agradecer a quem está aqui, a quem participou. Muito obrigado a todos. Fernanda, nota 10, parabéns pelos seus livros. Obrigada pessoal. Vale a pena entrar no Kindle e procurar lá, então, a nossa querida Fernanda aí, direitinho. Você pode visitar a página dela no Instagram, que ela tem também os detalhes. Enfim, fica aí nosso depoimento pessoal a respeito do trabalho um do outro aí. Legal? Legal. Obrigado, viu? Valeu. Então, boa noite aí. Boa noite. Obrigada, menina. Beijos. Tchau, obrigado.